Essa mensagem está chegando até você neste momento, porque Deus tem um plano na sua vida. Independente de qualquer luta ou provação que você tenha enfrentado, saiba que Deus tem a solução para você. Sim, Deus tem uma saída. Algumas pessoas parecem alcançar respostas extraordinárias por meio da oração, enquanto outras lutam para ver qualquer resultado. A diferença não está na dificuldade do problema, nem mesmo na intensidade do clamor, mas no entendimento dos segredos espirituais que tornam a oração eficaz. Hoje, quero compartilhar com você princípios profundos que podem transformar a sua vida de oração e abrir as portas para as respostas que você tanto espera. Vida de oração é vida de relacionamento e comunhão com Deus. E há poder nesse relacionamento com Deus por meio da oração. Sim, o primeiro segredo da oração eficaz é o relacionamento genuíno com Deus. Muitas vezes, buscamos soluções rápidas, como se Deus fosse uma máquina automática que libera bênçãos mediante nossos pedidos. Mas Deus não está interessado em meras palavras, Ele busca o seu coração. Antes de qualquer petição, pergunte-se: como está minha comunhão com o Senhor? A Bíblia nos ensina, no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A oração eficaz começa com o prazer em Deus. Quando você o coloca em primeiro lugar, sua oração deixa de ser uma lista de desejos e se torna uma expressão de amor e confiança. E isso faz muita diferença com relação à eficácia da sua oração. Ore com fé verdadeira. O segundo segredo é a fé. Não é suficiente orar, você precisa orar crendo. Jesus nos ensinou, em Marcos, capítulo 11, versículo 24, portanto, eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será com vocês. A fé é a moeda do reino espiritual. Sem ela, é impossível agradar a Deus. Isso significa que, enquanto você ora, precisa visualizar a resposta como algo já realizado. Não permita que dúvidas ou circunstâncias abalem sua confiança. Muitas vezes, você pode sentir que sua fé está fraca. Nesse caso, peça ao Senhor que a fortaleça. Declare como o pai que buscava a cura para seu filho: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos, capítulo 9, versículo 24. A oração eficaz é sustentada por uma fé inabalável, mesmo diante dos maiores desafios. Há a importância da perseverança na oração. Outro segredo fundamental é a persistência. Deus nem sempre responde imediatamente, mas isso não significa que Ele não esteja ouvindo. Lembre-se da parábola da viúva persistente em Lucas, capítulo 18. Ela continuou clamando por justiça, até que foi atendida. Jesus nos disse que devemos orar sempre e nunca desanimar. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Há momentos em que a resposta parece demorar, mas é justamente nesses momentos que Deus está trabalhando em áreas da sua vida que você talvez nem perceba. Não desista. Sua perseverança pode ser a chave que abrirá a porta para o milagre. Lembre-se, às vezes a resposta à sua oração está bem mais próxima do que você imagina. Por isso, não desista. Alinhe suas petições com a palavra de Deus. Uma oração eficaz é fundamentada na palavra de Deus. Quando você ora, não está tentando convencer Deus a fazer algo. Pelo contrário, está declarando as promessas que Ele já fez. Em Isaías, capítulo 55, versículo 11, Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a enviei. Quando você ora com base na Escritura, está alinhando seu coração e suas petições à vontade de Deus. Por exemplo, se você está orando por cura, declare versículos como Isaías, capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando suas palavras se harmonizam com a palavra de Deus, sua oração ganha poder sobrenatural. A importância da submissão à palavra de Deus. Por mais que desejemos algo, é fundamental que submetamos nossas petições à vontade de Deus. Isso não significa orar com dúvida, mas confiar que o plano dele é sempre o melhor. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Submeter-se à vontade de Deus é um ato de fé e humildade. Muitas vezes, pensamos que sabemos o que é melhor para nós, mas Deus, em sua sabedoria infinita, enxerga além do que podemos ver. Quando você ora dizendo: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita, você está entregando suas preocupações nas mãos daquele que sabe exatamente o que é melhor para você.
Limpe o caminho da oração. Às vezes, a oração é bloqueada por barreiras espirituais que precisam ser removidas. O pecado não confessado, a falta de perdão ou até mesmo a dúvida podem impedir que suas orações alcancem o resultado desejado. Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos adverte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Antes de orar, examine o seu coração. Peça ao Espírito Santo que revele áreas que precisam ser purificadas. Confesse seus pecados e libere perdão àqueles que o feriram. Quando o caminho está limpo, suas orações fluem livremente para o trono de Deus. A gratidão abre portas para que suas orações sejam atendidas. A gratidão é um elemento poderoso na oração eficaz. Muitas vezes, nos concentramos tanto no que queremos que esquecemos de agradecer pelo que já temos. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Quando você agradece, está reconhecendo a bondade e a fidelidade de Deus. A gratidão fortalece sua fé, porque lembra você de tudo o que Deus já fez. Comece suas orações com ações de graças, e verá como seu coração se enche de esperança e confiança. Convém lembrar que os segredos da oração eficaz não é um mistério reservado para poucos, mas uma prática acessível a todos os que desejam se conectar profundamente com Deus. Crie um ambiente favorável à oração. Um dos segredos pouco discutidos da oração eficaz é a importância do ambiente em que você ora. Jesus frequentemente se retirava para lugares tranquilos, longe das distrações, para passar tempo com o Pai. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, está escrito: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Se você deseja uma oração poderosa, crie um espaço onde possa se concentrar totalmente em Deus. Isso não significa que você precise de um local luxuoso ou elaborado. Um canto silencioso em sua casa, um parque tranquilo ou até mesmo o interior do seu quarto pode se tornar um santuário de oração. Certifique-se de que esse ambiente esteja livre de distrações. Desconecte-se de dispositivos eletrônicos e reserve esse tempo exclusivamente para estar na presença de Deus. O silêncio externo facilita o silêncio interno, permitindo que você ouça a voz de Deus mais claramente. Ore com propósito e direção. A oração eficaz não é vaga ou genérica. Ela é específica e dirigida. Muitas vezes, nossas orações não produzem frutos porque não sabemos o que realmente queremos ou precisamos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2, somos lembrados: vocês não têm, porque não pedem. Antes de orar, pergunte a si mesmo: o que eu estou buscando de Deus? Seja claro e objetivo. Se você está pedindo uma cura, diga exatamente o que espera. Se precisa de provisão financeira, determine o valor necessário e apresente-o diante de Deus. Ao ser específico, você demonstra a sua fé de que Deus pode atender exatamente às suas necessidades. Além disso, ore com um propósito maior em mente. Peça a Deus que use a resposta à sua oração para glorificar o nome dele e abençoar outras pessoas. Isso alinha seus desejos ao plano divino e amplia o impacto da sua oração. O poder da intercessão. Outro segredo da oração eficaz é a intercessão. Quando você ora pelos outros, está participando ativamente do plano de Deus para suas vidas. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, lemos: orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ao interceder, você não apenas abençoa os outros, mas também abre as portas para que Deus haja em sua própria vida. Há um princípio espiritual poderoso na intercessão. Ao semear em oração pelos outros, você colhe bênçãos em sua própria caminhada. Louve. Mesmo antes da resposta. Louvor e oração andam de mãos dadas. Muitas vezes, associamos o louvor ao momento em que recebemos a resposta, mas o verdadeiro poder do louvor está em fazê-lo antes que a vitória se manifeste. Na história de Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, vemos que o louvor precedeu a vitória. Enquanto o exército de Judá enfrentava inimigos poderosos, eles cantavam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 21. Deus respondeu ao louvor confundindo os inimigos, e Judá obteve uma vitória sobrenatural. Quando você louva, mesmo em meio às dificuldades, está declarando sua confiança na fidelidade de Deus. O louvor ativa o sobrenatural, rompendo barreiras e abrindo caminho para o impossível.
Aprenda a ouvir a voz de Deus. A oração eficaz não é apenas falar, mas também ouvir. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas petições que esquecemos de dar espaço para que Deus fale. A oração é um diálogo, e Deus deseja revelar sua vontade, dar direção e trazer consolo ao seu coração. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, vemos que Elias ouviu a voz de Deus em um sussurro tranquilo e suave. Deus pode falar por meio da palavra, de uma impressão em seu coração ou até mesmo por circunstâncias ao seu redor. Para ouvir sua voz, você precisa de paciência e sensibilidade. Após orar, reserve um momento de silêncio para meditar. Peça ao Espírito Santo que fale com você e confie que ele se revelará de maneira clara e inconfundível. Decida-se a esperar em Deus com fé e confiança. Um dos maiores desafios na oração é lidar com o aparente silêncio de Deus. Quando as respostas parecem tardar, é fácil cair na dúvida ou no desânimo. No entanto, esses momentos são oportunidades para fortalecer sua fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos encoraja. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não tardará. Deus nunca se atrasa. Ele trabalha em seu tempo perfeito, preparando você e as circunstâncias ao redor para a manifestação da resposta. Em vez de questionar, use esse tempo para louvar, declarar as promessas de Deus e buscar ainda mais intimidade com Ele. A demora pode ser o terreno onde sua fé é fortalecida e sua confiança é refinada. Seja grato mesmo pelos pequenos sinais. Muitas vezes, Deus começa a responder às nossas orações de maneira sutil, antes da manifestação completa da resposta. Reconheça e celebre esses pequenos sinais como evidências da fidelidade de Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, Elias viu uma pequena nuvem no céu antes de a chuva chegar. Ele imediatamente reconheceu isso como o início da resposta de Deus e agiu com fé. Faça o mesmo. Agradeça por cada progresso, por menor que pareça, e use isso como combustível para continuar orando com confiança. A oração eficaz é um presente poderoso que Deus nos deu para acessar o sobrenatural e experimentar seu mover em nossas vidas. Ao aplicar esses segredos, criando um ambiente de oração, sendo específico, intercedendo pelos outros, louvando antes da resposta, ouvindo a voz de Deus, enfrentando a demora com fé e reconhecendo os pequenos sinais, você verá que não há impossíveis para aqueles que confiam no Senhor. Lembre-se de que a oração não é apenas um meio de alcançar respostas, mas um caminho para desenvolver um relacionamento profundo e transformador com Deus. É nesse lugar de comunhão que você encontra paz, força e direção para vencer qualquer batalha. Não importa o quão desafiadora seja a sua situação, Deus está ouvindo. Continue orando, crendo e se movendo em fé. Os céus estão abertos, e a resposta já está a caminho. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E se sentir de Deus de semear sua oferta para ajudar esse canal, a nossa chave Pix é canaladailtondejesus@gmail.com. E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.